Como eu te prometi no último vídeo, agora eu vou te colocar na prática para você aprender como funciona o meu método. Você vai se transportar agora para uma cena real e atender um paciente na emergência. Olha só essa cena. Eu estou com um paciente que foi vítima de uma facada no tórax, no hemitórax esquerdo. Ele tomou essa facada e está com sinais de instabilidade. Eu percebo que esse paciente tem pressão baixa, tem batimentos cardíacos acelerados, está com taquicardia, e eu tento palpar o pulso e quase não consigo. O pulso é muito fraco. Então eu vou examinar esse paciente e percebo três coisas que me preocupam bastante. Primeira coisa é que tem um desvio na traqueia para o lado contrário à facada. Eu também vejo que as veias do pescoço, as veias jugulares, elas estão engurgitadas, estão deste tamanho. Então, eu vou tentar examinar esse paciente e quando eu coloco o estetoscópio, eu não ausculto o pulmão da esquerda, do local da facada. O que eu estou vendo aí? Para você que tem mais experiência, que já é um aluno mais avançado, você já percebeu que isso é um pneumotórax hipertensivo. E se você não sabe ainda o que é um pneumotórax hipertensivo, vem comigo que eu vou te mostrar. Nosso pulmão tem duas capas ou membranas. A gente chama elas de pleuras. Essas pleuras revestem um pulmão internamente e externamente. Como se fosse uma capa de bala, a pleura visceral, a pleura interna, ela está coladinha no pulmão e a pleura parietal, a pleura externa, está colada na parede torácica, nas costelas pelo lado de dentro. Só que entre elas não há nada. Há apenas um líquidozinho que faz a lubrificação. Isso tudo vai mudar quando acontece uma facada. Quando a faca penetra no tórax, você cria uma via de entrada para o ar. A cada respiração do paciente, entra um pouquinho de ar. Primeira coisa que acontece quando o ar entra na cavidade que não deveria ter ar é que aquele pulmão acaba murchando aos poucos, colabando o pulmão do local da facada. Depois, o ar entra e a musculatura impede que esse ar volte a sair. Então, acumula-se um pouco de ar a cada respiração. Aquilo ali aumenta a pressão no tórax. E depois de algum tempo, aquela pressão é tão grande, mas tão grande, que acaba comprimindo os outros órgãos dentro da cavidade torácica. Primeira coisa que acontece é desviar as estruturas para o lado contralateral. Então a gente tem um desvio também da traqueia, e eu vejo isso no exame físico. Lembra do nosso paciente? E outra consequência desse aumento de pressão é que há uma compressão do coração, o coração é desviado até um ponto que se dobram os vasos que chegam no coração. E o coração precisa de sangue para bombear. Imagina o que acontece num coração que não tem sangue. Ele para de funcionar. Quando isso acontece, o paciente entra num colapso circulatório. Isso é o pneumotórax hipertensivo, uma situação de alto risco à vida que, se não for revertida em questão de alguns minutos, o paciente evolui para uma parada cardíaca. E para salvar o nosso paciente, só tem uma forma. Você precisa descomprimir esse tórax para que o ar saia daquela cavidade pleural. Você vai aprender agora o primeiro instrumento do nosso treinamento. É um instrumento que você vai encontrar em qualquer hospital. Se você é profissional de saúde, você com certeza já está familiarizado com ele. É o catéter agulhado, também chamado de gel coalbocate. Esse gel coalbocate de grande calibre vai te ajudar a descomprimir esse tórax. E eu vou te mostrar como. Você vai inserir esse gelco na parede torácica e, como eu falei, ele é agulhado, mas vai ficar lá um catéter depois que você insere, para que você consiga igualar a pressão de dentro do tórax com a parte externa. Você vai fazer o ar sair através desse túnel do catéter. Com isso, você vai tirar aquela pressão excessiva e descomprimir o tórax. O paciente vai sair da iminência de morte e você vai salvar a vida dele. Agora vamos continuar com o nosso caso, porque não acaba aqui. Eu estou diante de um paciente que eu acabei de fazer a descompressão de um pneumotórax hipertensivo. Só que isso não resolve definitivamente o problema, porque aquele gelco tanto deixa o ar sair e descomprimir, mas ele também deixa o ar entrar. Eu preciso de alguma coisa que faça uma válvula para o ar sair e para o pulmão reinsuflar dentro do tórax. E isso é a drenagem definitiva. Eu tenho que colocar um dreno naquela cavidade torácica. Agora vamos lá para a gente entender como é que funciona isso. Eu vou fazer esse procedimento ainda na sala de emergência. E lá, quem é meu instrumentador é o estudante de medicina. Enquanto eu estou lá fazendo uma antisepsia da parede torácica, o estudante de medicina está montando a mesa e preparando o material. Ele abre a caixa de drenagem torácica, ele escolhe o dreno e eu quero saber se você estaria preparado para essa função.
Você sabe que dreno usar? Você sabe que pinças escolher na hora de montar uma mesa de drenagem? Pois é, a gente vai aprender agora. Para começar a nossa drenagem, primeiro eu vou fazer a antisepsia. Eu faço degermação com a limpeza da parede torácica, e aí eu vou fazer a pintura. Isso tudo eu vou te ensinar no módulo 1. Espera que você vai ver. E aí depois eu vou fazer o acesso, a incisão. Mas me diz uma coisa, qual a lâmina de bisturi você escolheria para fazer um acesso, para fazer uma incisão de drenagem de tórax? Eu vou te dar duas opções para facilitar a sua vida. Você escolheria uma lâmina de bisturi larga, robusta como essa, ou uma mais fina? E para cada lâmina de bisturi, você sabe que existe um cabo específico? Você pode escolher o cabo número 4 ou o cabo número 3. Você sabe escolher? Lembra de uma coisa para você nunca mais esquecer. Pequenos cortes precisam de pequenas lâminas. Então você escolhe uma lâmina pequena e que seja bem delicada para você não cortar mais do que o necessário. Você escolhe essa lâmina pequena aqui porque você só quer passar um dreno no tórax. Você não vai fazer uma grande incisão para abrir aquele tórax, para fazer uma toracotomia. Nesse caso, essa lâmina aqui é mais adequada. Agora pensa comigo, para você escolher uma lâmina como essa, você precisa conhecer o paciente, conhecer o material, conhecer o procedimento e, acima de tudo, pensar com a cabeça de cirurgião. Então, escolhida a lâmina, qual o próximo passo? Você sabe onde fazer a incisão, onde começar a diérese. Nesse caso, você está vendo aqui que essa incisão é muito mais segura quando feita na borda superior da costela, que é onde não passam os vasos e os nervos. Se eu for cortar na borda inferior da costela, eu tenho o risco de piorar ainda mais a situação, porque vai haver mais sangramento. Passada a incisão, agora é a hora da dissecção. Dissecar é afastar algum plano ou estrutura anatômico para você ter acesso a cavidades profundas. Nesse caso, eu vou precisar de uma pinça, já que meu dedo não vai conseguir fazer esse movimento. Você sabe que pinça a gente usa para dissecar a musculatura da parede torácica? É essa pinça aqui, a pinça Kelly. Uma pinça que você vai encontrar em qualquer caixa de drenagem ou de cirurgia geral. É uma pinça muito comum e ela tem algumas particularidades. Você tem umas fenestras aqui nela que vão facilitar a prender alguma estrutura. Ela também tem uma função hemostática, você vai aprender isso mais para frente. Ela tem uma curvatura que vai ajudar a você ver o local que você está dissecando e ela tem esses anéis para facilitar a sua empunhadura. Se você não sabe como é que você empunha uma pinça como essa, fica tranquilo que eu também vou te ensinar. A gente vai ter um treinamento sobre isso mais para frente. Mas agora, aprenda que essa pinça é a pinça ideal para você ter acesso à cavidade das pleuras. Eu vou dissecar tecido a tecido daquelas pleuras até ter acesso à cavidade onde está o pulmão. Quando eu fizer isso, eu vou passar meu dedo e por ali eu vou sentir o pulmão bater na ponta do meu dedo. Eu vou ter certeza de que eu estou no lugar certo. Aí, agora é a hora de passar o dreno. E você sabe que dreno que a gente usa para fazer o escoamento de ar ou sangue da cavidade do tórax? Eu não vou te contar ainda que dreno é esse, mas você já consegue deduzir e imaginar como é que seria um dreno para fazer esse tipo de procedimento. A gente precisaria de um dreno muito grosso para não ter nenhuma obstrução por coágulo daquele sistema. Eu também quero um dreno que não seja absorvível, que não desfaça com o tempo, que seja resistente, de algum material que seja bastante inerte ao corpo, não cause tanta reação inflamatória e que não seja dobrável, porque qualquer movimento, posicionamento do paciente poderia obstruir um dreno que fosse muito maleável. Você sabe que dreno é esse? Vou te mostrar agora. Você vai conhecer agora o material necessário para fazer uma drenagem de tórax. Deixa eu te apresentar o dreno tubular, que é um dreno próprio para drenar cavidades pleurais. Ele vem milimetrado e ele é bem rígido, resistente a dobras ou compressões. Ele também tem essa fita de marcação para a gente poder encontrar ele no raio-x. Essas fenestras permitem a saída, através do seu sistema, de coágulos ou de ar, e ele é conectado a um sistema de reservatório, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Agora imagina por que a gente precisa de um reservatório tendo um dreno tão grosso e eficiente assim. Porque se ele conecta o meio externo com o interior da pleura, ele vai permitir a saída de ar, mas quando o paciente respira, inspira e puxa o ar, ele pode também permitir a entrada novamente de ar durante alguns períodos da respiração. Para que isso não ocorra, eu tenho que colocar ele conectado a um reservatório que funcione como uma válvula, que só permita a saída, mas não permita o retorno do ar. E aí eu vou mostrar para vocês uma solução muito simples e eficiente, que é o sistema de reservatório em selo d'água. Quando eu conecto aqui, o dreno se alinha a uma mangueira que vai chegar a esse reservatório, a gente preenche aqui esse reservatório com um nível de água e com esse nível de água eu permito sair o ar
mas o ar não retorna porque a água não deixa. Agora, para você aprender a colocar esse dreno, como eu te falei, você vai usar uma pinça Kelly, que é essa pinça aqui, para fazer o acesso, a dissecção da musculatura, mas essa pinça geralmente não é o suficiente para você colocar esse dreno dentro da cavidade torácica, porque ela não é tão grande a ponto de chegar no fundo da cavidade. Para isso, você usa uma pinça de Rochester, que é equivalente a uma Kelly, mas ela é serrilhada até o final e ela é bem mais robusta, ela é bem mais longa. Se você for comparar uma do lado da outra, você vai perceber que a Rochester é bem diferente. Aqui você vai perceber que facilita muito o uso da Rochester quando você coloca ela em contato com o dreno, para você conseguir passar esse dreno e direcionar ele para a margem posterior e inferior na hora que você está posicionando ele através do orifício de drenagem. Então a pinça Rochester ela é própria para isso e ela deve estar em toda a caixa de drenagem de tórax. Além disso, tem uma curiosidade que eu venho mostrar para vocês aqui, que é a diferença de tamanho na medida que a gente seleciona o paciente que a gente vai drenar. Então, para pacientes adultos, a gente usa drenos do calibre 32, 36, o maior calibre possível, para a gente poder reduzir o risco de obstrução do sistema. Em crianças, a gente não pode fazer isso, logicamente. A cavidade torácica e o espaço intercostal da criança não permite drenos muito grossos. Então, existem drenos até com um calibre muito fino e que também funcionam para drenagem torácica, só que de bebês recém-nascidos. Esse aqui é um exemplo de um dreno calibre 12 French. Olha a diferença, parece que não é o mesmo material, mas também é um dreno de tórax. Vou chegar aqui perto para que você consiga ver com mais facilidade. Agora eu vou te mostrar na prática como funciona o sistema de drenagem em selo d'água. Esse reservatório recebe a mangueira que vem lá do dreno do tórax e tem uma coluna de líquido que vai funcionar como válvula. Quando o paciente na respiração puxa o ar, ele levanta uma coluna de líquido aqui do sistema que impede, a pressão do líquido vai impedir que o ar retorne para o sistema. E quando o paciente joga o ar para fora na respiração, o ar sai com facilidade e borbulha nesse líquido. Olha que incrível esse sistema e isso permite que a gente consiga tirar ar e sangue sem perder a mecânica ventilatória e a fisiologia natural do corpo humano. Tudo certo. Fiz a drenagem e agora eu espero que meu paciente melhore. Geralmente a drenagem é um tratamento definitivo, porque ele esvazia a cavidade torácica de ar e permite que o pulmão reinsufle e tudo vai voltando a ser o que era com o tempo. Só que nesse caso foi diferente. Eu observei o dreno e percebi que estava saindo muito sangue. Estava quase uma cachoeira de sangue saindo por aquele dreno. Aquilo ali me preocupou. O paciente não melhorou, a pressão continuava baixa, a frequência cardíaca ficou ainda maior com o tempo e eu não tinha outra escolha. Naquele momento, eu percebi que tinha uma hemorragia ativa dentro do tórax, que não dava para resolver com a drenagem. Só tinha uma forma de resolver aquela situação, de salvar aquela vida. Eu tive que levar aquele paciente para o centro cirúrgico para abrir aquele tórax. E eu estava na sala de emergência, e lá a gente não tinha estrutura para fazer uma cirurgia como essa. Eu liguei para o centro cirúrgico, avisei que eu ia subir com aquele paciente imediatamente, o enfermeiro já ia preparando a sala, enquanto eu estava subindo no elevador com o paciente, o instrumentador foi, preparou a mesa, se paramentou e deixou tudo pronto. A gente chegou, fez uma antisepsia no paciente e logo fez a toracotomia, a cirurgia de abertura da cavidade torácica, para a gente buscar e resolver aquele sangramento. E para acessar a cavidade torácica, eu precisei fazer uma grande incisão na parede lateral daquele tórax. A gente usou um afastador de finoqueto para afastar aquelas costelas e conseguir ver alguma coisa dentro da cavidade que estava sangrando. Quando eu abri aquele tórax, eu fui procurar onde vinha o sangramento, mas eu não conseguia encontrar direito, porque era muito coágulo, tinha um pulmão, tinha um coração. A gente precisou ajustar a manopla de luz, usar um aspirador para tirar um pouco daquele sangue, e aí eu consegui ver de onde veio o sangue. Estava sangrando ativamente uma artéria intercostal lá na região profunda do tórax. E você saberia como resolver isso? Para a gente resolver uma situação como essa, eu preciso de uma pinça para chegar onde nossos dedos não chegam. Uma pinça que tenha curvatura para que a gente consiga fazer uma hemostasia na profundidade. E isso eu consigo com uma pinça de mixta. E para você que já está familiarizado com essa pinça aqui, sabe que a pinça mixta é longa e tem essa inclinação de quase 90 graus, que é própria para você fazer ligaduras vasculares em profundidade. Eu usei essa pinça para ligar aquele vaso, para clampear aquele vaso que estava profundamente na cavidade do tórax, e assim parei a hemorragia.
Naquele momento, o paciente começou a melhorar, a pressão começou a subir, a gente transfundiu sangue e aquele paciente foi aos poucos equilibrando o estado hemodinâmico. Agora que a hemorragia é controlada, o paciente estava na nossa mão. A equipe conseguiu relaxar um pouco porque estava um ambiente de muita tensão naquele centro cirúrgico. Mas o nosso trabalho não tinha terminado. A gente precisava fechar aquela cavidade torácica, aquela parede torácica. Para isso, eu precisei escolher o fio certo, um porta-agulha mais adequado, seria um porta-agulha robusto. Eu preferi usar um fio absorvível de longa duração e de alta resistência. Eu fiz o fechamento por planos até a pele. Aí a gente completou com um curativo e o paciente foi encaminhado aos cuidados pós-operatórios. Fim da nossa primeira aula, talvez você já tenha entendido que o que você aprendeu aqui, você nunca mais vai esquecer, porque você aprendeu tudo isso numa jornada junto com o paciente. Você aprendeu sobre pneumotórax hipertensivo, os instrumentos, os materiais que são necessários para uma drenagem de tórax, até chegar no fim numa cirurgia de emergência. Tudo isso vai fixar na sua mente o que você aprendeu e é assim o método da recém-instrumentação. É assim que você precisa aprender comigo. Se você está pronto para começar essa jornada de conhecimento, eu te espero no módulo 1. Até lá!